Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. E na posição que você está mesmo aí em pé, vamos fazer a leitura, que é a base dessa pregação que hoje nós temos a fazer, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 1. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Quantos irmãos encontraram? Digam amém. Amém. Aqueles que não encontraram, recomendo frequentar a escola bíblica, fazer a leitura em casa, que é sempre muito ótimo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, Deus. A palavra do Senhor, com base, diz assim. Na minha tradução diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O versículo 2 vai dizer: o que você ouviu de mim, na presença de muitos testemunhas, isso mesmo, transmita aos homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Podendo assentar, irmãos. E para dar introdução a essa palavra magnífica que nós temos a falar a respeito dos níveis de maturidade na igreja. E o que eu quero falar hoje aqui é justamente sobre os jovens na fé. Nós vamos ter várias descrições relacionadas a jovens, tanto em idade quanto em maturidade, na Bíblia. E é importante que nós tenhamos isso em mente, que essa é uma maturidade na igreja, também pode dizer que é uma maturidade espiritual. Então, aquele que é jovem na fé não necessariamente significa que ele é um jovem fisicamente falando. Eu sou jovem, mas eu muito poderia ser também uma criança na fé. Ou talvez tenha muitos irmãos que são mais velhos, que são crianças ou jovens na fé. E também irmãos que são mais novos, eu conheço irmãos que tem em torno de seus 19, 17 anos, que já tem maturidade para ser um pai na fé. E eu tomo isso como um grande exemplo, porque a maturidade no Senhor deve ser constante. E para dar introdução sobre esse assunto do jovem na fé, eu gostaria de chamar um irmão para ler 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2. Quem achar pode vir aqui, não fique muito acanhado, é a palavra do Senhor, você estará entoando na sua boca, nos seus lábios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pode vir. 1 Pedro 2 diz assim: desejei efetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Amém, obrigado. Semana passada nós vimos com o pastor Silvio sobre os meninos na fé, as crianças na fé. E é importante a gente entender que isso não necessariamente significa o estado para sempre da pessoa, a qual ela vai permanecer como um estado de coração, de consciência e personalidade. É importante nós reconhecermos que sempre nós devemos crescer na fé e ser a criança, como o apóstolo Pedro diz, que anseia pelo leite para ter o crescimento espiritual. E todos nós, sendo nós crianças na fé, jovens ou até mesmo de pais, nós devemos ter esse anseio. E é importante nós sabermos que nós devemos ansiar por isso, ansiar por esse leite, por esse alimento que nos desenvolve. Fisicamente falando, nós nos envolvemos através da nossa alimentação, dos nossos exercícios físicos, mas isso gira em torno dos alimentos construtivos. E na fé não é diferente. Nós vemos sempre essa comparação do mundo físico com o mundo espiritual. E na fé nós também crescemos através da alimentação. Se você não alimenta seu espírito, você vai continuar fraco, pequeno e não cresce no reino espiritual, não cresce perante a vontade do Senhor. E um outro texto atrelado a esse
eu quero deixar em Efésios capítulo 4, versículo 12, e que vai dizer mais ou menos assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vemos que o intuito do Senhor é que cada vez mais crescemos espiritualmente, visando a edificação dos santos na igreja, visando a sua edificação. E esse é o nosso objetivo. O jovem é aquele a qual nem é mais criança, mas também ainda não é adulto, não é um pai na fé. Nós precisamos ter essa consciência de que esse jovem deve cada vez mais se desenvolver na fé cristã. E tomando um ponto de partida aqui, a definição de jovem é essa: alguém que está na transição da fase da adolescência, da fase pós-infantil, né? Pós-infância, e já está indo para a fase adulta. E tem muitos aspectos que é comum nesses jovens, mas é importante a gente entender quais são os seus deveres, quais são os seus deveres na igreja e com maturidade na fé cristã. E é importante entender como primeiro ponto aqui, um grande exemplo na fé, quando nós estamos de base, vamos tomar de base aqui, e eu já recomendo que os irmãos deixem marcados aí, esse capítulo de 2 Timóteo, capítulo 2, que a gente vai ter grande base nesse capítulo, que vai falar sobre um dos maiores exemplos como jovem na fé, que é o jovem Timóteo. Ele por si só era um jovem, não é especificado qual era a sua idade mais ou menos, mas ele tinha características de jovens, era um jovem. E ele por si só também é um jovem na fé. Mas como primeiro ponto, a gente pode entender que os jovens podem receber cargos, como diz no versículo 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitos testemunhos, isso mesmo transmita aos homens fiéis, idôneos para instruir os outros. E como passagem de confirmação a esse texto, para reforçar, eu também quero tomar a palavra que está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Peço perdão, 1 Timóteo, na verdade, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer: quando eu estava de viagem para a Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas. Então nós vemos claramente que a Bíblia descreve, Paulo vai dizer que Timóteo tinha um cargo, ele tinha um pastoreio sobre a igreja de Éfeso, mesmo ele sendo jovem na fé. Atualmente não tem mais tanto dessa cultura, mas falando de forma mais em relação ao mundo físico, a nossa criação como seres humanos, pelo menos na minha geração também, embora eu seja o mais novo, mas sempre os meus irmãos mais velhos estavam cuidando de mim, mesmo ele não sendo os meus pais, mesmo ele não tendo, como posso dizer, autoridade, a mesma autoridade que meus pais tinham sobre mim, mas eles tinham a responsabilidade de cuidar de mim, justamente porque eu sou mais novo. A testemunha disso é a Fernanda, o Fernando, que está aqui, meu irmão, já passaram muito perrengue, né, para cuidar de mim quando a mamãe e o papai não estavam olhando. Mas essa, assim, igualmente é a maturidade do jovem na igreja. Os que são mais velhos, os jovens, devem cuidar dos que são pequeninos. O jovem também, mesmo ele não sendo um pai, ele tem esse compromisso, ele deve receber ele pode receber esse encargo, como posso dizer, esse compromisso para ajudar aqueles que são mais novos, trazer discípulos, pessoas, desde que esse jovem tenha uma boa maturidade cristã desenvolvida no espírito. Novamente, para deixar ressaltado, quando eu digo jovem, eu não quero dizer apenas jovem fisicamente, é jovem espiritualmente, ou seja, alguém que já se alimentou do leite e agora já está comendo alimentos mais sólidos. E o segundo ponto vai dizer a respectiva ao versículo 3 da carta a Timóteo, que vai dizer assim: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E vemos que o jovem também participa das batalhas, ele participa dos confrontos espirituais e precisa sofrer como um bom soldado de Cristo. Diferente de uma criança que por si só ainda não está preparada para enfrentar as lutas espirituais, embora já venham advências, mas o jovem em si, ele já tem a obrigação, a responsabilidade de enfrentar essas batalhas espirituais e sofrer como um bom soldado de Cristo. E é importante que no terceiro também aspecto que eu quero deixar em falta, que diz que ele deve ser perseverante na luta.
Eu tenho um texto específico para dizer que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O irmão que achar pode ler aqui na frente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esse texto vai dizer, respectivamente, a nós ficarmos firmes na fé, sendo jovens, firmes na doutrina, perseverantes e sendo um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso. E nós vemos a recomendação que Paulo deixa a Timóteo, justamente para ele não se corromper como os homens dessa geração, mas permanecer firme na batalha, permanecer firme, perseverante na luta, nas batalhas espirituais, e não se corrompendo com os homens deste mundo, homens que visam o interesse próprio, que podem até conhecer a verdade, mas não a vivem em seus corações. E a responsabilidade do jovem é que ele deve permanecer firme perante essas lutas e não fraquejar. Isso diz também um posto sobre o que vai dizer no versículo 4, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 2, que vai dizer assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então nós percebemos pelo versículo 4 que o jovem deve ter a disciplina, ele deve ter a autodisciplina, e como um bom soldado de Cristo ele deve permanecer perseverante nessa disciplina, perseverante não dando ouvidos, não se prendendo a este mundo. Nós vamos ver vários provérbios no livro de Salomão e também no provérbio de outros autores que vão dizer que o jovem deve aceitar a disciplina, aquele que é mais novo deve aceitar a disciplina dos mais velhos, e assim essa repreensão vai trazer frutos à sua vida. Nós não podemos ser ignorantes, e mesmo perante essas desvanências do mundo em que nós vemos, e principalmente que fala muito a respeito da dificuldade da carnalidade do jovem, porque, como nós sabemos, não só fisicamente, mas como espiritualmente, o jovem sofre muito nessa questão. E eu posso dar exemplo disso porque eu não tenho uma maturidade como de alguém que é mais velho, como uma pessoa que já tem bastante experiência, então eu sou mais suscetível, ou seja, eu sou mais frágil a cair em tentações carnais. Mas, obviamente, como eu devo guardar essas repreensões, eu devo guardar esses mandamentos, assim como a recomendação que Paulo deixou a Timóteo. E o quinto aspecto que eu quero deixar aqui, diz respeito à participação dos frutos da igreja. O jovem, por uma boa lei da semeadura, como ele trabalha, ele deve participar dos frutos da igreja. Se ele recebe um encargo, se ele recebe a responsabilidade de cuidar, então ele também deve participar das obras, dos frutos que a igreja traz. E isso é verdadeiro porque na carta de Gálatas, no capítulo 7, vai falar respectivamente a lei da semeadura. E lá, nessa passagem, vai dizer que aquele que semeia o mal colherá o mal, e aquele que semeia o bem, trabalha para a obra, colherá o bem. Então, o jovem deve participar desse deleite, desses frutos que o mundo espiritual dá por recompensa através do nosso esforço. Os frutos da igreja, a bonança, a comunhão, o partir do pão, tudo isso deve ser desfrutado por aqueles que são jovens na fé. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, porque infelizmente nós vemos em muitos lugares jovens que até mesmo recebem encargos, que recebem responsabilidades, mas parece que o deleite, o desfruto das coisas é direcionado só às pessoas que são mais velhas. Parece que por ele ser mais novo, ele não deve usufruir do trabalho que ele criou, meio que como aquela obrigação que ele devia fazer. Quantas vezes, eu acredito que todos os irmãos aqui já foram jovens, pelo menos aqueles que são mais velhos, quantas vezes nós já ouvimos dos nossos pais, às vezes, dos nossos tios, dizendo que, desprezando o nosso trabalho,
mesmo nós estando claramente exaustos, ou às vezes estamos sobrecarregados pelo nosso trabalho, às vezes nós somos desmerecidos por nossa idade, somos desmerecidos por sermos jovens, e isso não diz efetivamente nas nossas obras, como se, por exemplo, se o nosso trabalho não fosse nada demais. E eu já ouvi isso de muitos que são mais velhos, mesmo aparentar estar cansado, ou aparentar ter trabalhado muito, me sentir exausto. Muitas das vezes eu ouvi de pessoas mais velhas dizendo: tu é jovem, tu não tem direito a ficar descansando aí, tu tem energia, mais energia do que eu. E isso é verdade, como pode ser a irmã Célia aí concordando comigo, isso é uma coisa que acontece, e eu dou meu testemunho próprio porque isso já aconteceu comigo. E agora, partindo ao sexto ponto, que vai dizer respectivamente ao jovem que ele deve se apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E com base nessa afirmação, nós vamos ter o versículo 15, que vai dizer assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a obrigação de todo jovem. Ele deve ter esse compromisso, esse afirmamento na palavra, que diz respeito à doutrina, aos mandamentos, não a doutrina em si da igreja, do segmento da dominação, mas a doutrina verdadeira da palavra. O jovem deve permanecer firme e procurar se apresentar como um obreiro aprovado. Ele não deve viver uma vida falsa de evangelho, em que muitas vezes nós encontramos pessoas assim, que nem sequer fazem a leitura da Bíblia diariamente, que não estudam, não perseveram e se acham superiores por eles terem um entendimento a mais das Escrituras. Mas nós precisamos nos alimentar e manusear a palavra verdadeiramente e buscar ser aprovado diante do Senhor. E como confirmação, eu quero pedir que o irmão abra aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, e leia para a igreja. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Isso. Por esta razão, tudo suportam para os eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. 2 Timóteo 3, 10. 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Essa é a palavra que Paulo diz para o seu filho na fé, para Timóteo, com a sua responsabilidade em meio a esse mundo, em meio à perseguição intensa que havia acontecendo na igreja de Éfeso. Ele, como um jovem, como alguém que é inexperiente, deve se permanecer na doutrina e ouvir o que o seu mentor já tinha dito, que era Paulo. Então, nós como jovens, não apenas no mundo físico, mas como jovens de maturidade espiritual, nós devemos ter isso em mente, que nós não somos superiores a ninguém e que precisamos seguir aquilo que nossos mentores estão dizendo, seguir aquilo que aqueles que estão doutrinando, nosso pastor, nossos líderes estão dizendo. Essa é a palavra que nós devemos tomar no nosso coração por doutrina, por firmamento na doutrina, e assim que nós demonstramos ser firme na palavra, ser um obreiro aprovado diante do Senhor. E para finalizar essa minha parte da pregação que fala sobre o jovem, eu queria deixar os últimos 3 tópicos aqui, os últimos 3 pontos, juntados basicamente a uma palavra que fala verdadeiramente sobre a utilidade do jovem. E é importante que o jovem tenha utensílios úteis e seja santificado. Como diz no versículo 21 da carta de 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer: assim, pois, se alegrem, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E até o versículo
Dando prosseguimento, então, o versículo 24 vai dizer assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só procuram e provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. E como base, para concluir esse meu pensamento sobre a utilidade do reino de Deus, que vai dizer aqui em 2 Timóteo, gostaria que o irmão lesse em o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e o versículo 62. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Não fique envergonhado, irmão. Pode vir aqui fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia, capítulo 9, 62. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A palavra apto, quando a gente vê, em muitos momentos ela é traduzida como útil, utilidade ao reino de Deus. E nós vemos os três aspectos: a santificação, a rejeição do pecado, o segmento das virtudes, evitar discussões, ser manso e paciente. Tudo isso significa utilidade ao reino de Deus. E os jovens, aqueles que têm um compromisso firmado com o Senhor, com o seu chamado, não devem ser inúteis ao reino de Deus. Como é que a gente pode ser inútil ao reino de Deus? Quando Jesus Cristo descreve, trazendo uma parábola de quem se põe a mão no arado. O arado era um objeto que servia para, como pode se dizer, maciar a terra, arar a terra para as plantações. E quem utilizava esse objeto, que geralmente era seguido por burros, a pessoa ficava ali, o negócio ia trabalhando e mexendo a terra enquanto ele ia levando por burros, essa pessoa não podia olhar para trás. Ou seja, ela tinha que permanecer firme olhando o seu objetivo como verdadeiro servo do Senhor. E aquele que tem essa admiração, esse olhar para trás, que Jesus fala na luta, pode ser traduzido também como uma certa admiração das coisas do passado, não pode ser útil, não pode ser apto. O jovem não deve se permanecer preso ao pecado, não deve viver santificado e não olhar para trás. Isso é ser útil para os reinos de Deus. Jesus Cristo é bem claro dizer isso, que a partir do momento que nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, nós não devemos olhar para o nosso passado, não devemos olhar para este mundo e desejar, admirar o que está aqui, mas permanecer firme, claro, com o objetivo que está à nossa frente, desenvolvendo o reino do Senhor, sendo útil, apto para o reino de Deus. Esse é o desejo do Senhor para aqueles que são jovens na fé. E para concluir, é muito importante que nós tomamos isso em noção. Peço que um irmão já prepare aí Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15 para fazer a leitura. Mas quando nós tomamos essa palavra ao jovem, nós precisamos ter isso em mente, porque muitas vezes a fase do jovem, a fase da maturidade jovem, muitas vezes nós achamos que nós sabemos de tudo, que nós já temos o conhecimento, que nós nos achamos como adultos. Mas a verdade é que nós ainda somos inexperientes e imaturos, mas que precisamos tomar essas atitudes e manter santificado, longe do pecado, sem apreço nesse mundo e resistir às dificuldades. Um jovem é alguém que está apto para o reino de Deus, e para ele continuar apto, ele deve permanecer nessa santificação e não olhar para trás, como foi dito pelo próprio Cristo. O irmão que encontrou Efésios capítulo 13, por favor, faça a leitura para a igreja. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim:
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós vemos, meus irmãos, essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar a unidade na fé, a unidade máxima do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o objetivo do crescimento espiritual. E a você que é jovem, espiritualmente falando e fisicamente falando, que você procure se desenvolver cada vez mais. E essa palavra não vem apenas para os jovens, mas aqueles que são crianças e também aqueles que já são pais na fé. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter um entendimento completo de quem Ele é. As suas escrituras é que devem nos alimentar dia e noite. O autor do Salmo 119 fala isso. Ele deixa isso bem claro. Jeremias fala que quando achei a tua palavra, logo as comi. Esse deve ser o nosso alimento, para que possamos conhecer em plenitude o nosso Cristo, conhecer em plenitude o Filho do Homem. Essa sim vai ser a fase final, o resultante de alguém que tem a sua maturidade formada na fé. Essa é a palavra que eu tenho a dizer hoje. Peço perdão aos irmãos se eu demorei um pouco, mas é isso que nós precisamos entender sobre o que significa ser jovem na fé. Essa é uma fase que não pode ser ignorada e que muitas pessoas vivem independente da idade, mas que deve ser desenvolvida espiritualmente para cumprir o propósito de Deus para a vida de cada um, que é buscar o Senhor e ter um entendimento pleno de quem Ele é. Agradeço pela oportunidade e o momento que os irmãos puderam me ouvir. Amém? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Tito capítulo 2. Agora vamos falar sobre os pais espirituais. Durante esses 15 minutos que faltam para a pregação se encerrar. Tito capítulo 2. Aqui na minha versão diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo instruindo Tito. Diz assim: os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Verso 5: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu esposo, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Eu quero falar nesses minutos que faltam sobre os pais da igreja. O pai, a mãe, ela representa a autoridade na nossa vida. O pai e a mãe representam a provisão, proteção e direção. O nosso pai, quando a gente é pequeno, ele nos instrui. Sim ou não? Quem passou por isso, diga amém. Quem está passando por isso ainda, diga amém. E agora nós temos os pais espirituais que o irmão Paulo fala aqui a Tito sobre as mulheres, mas não se concentre muito nas mulheres, mas sim nas pessoas mais velhas que convivem conosco na comunidade cristã. Eu tenho na minha vida duas figuras de pais espirituais, que eu, Silvio Braga, tenho. A primeira delas é o irmão Carlos Ari, e a segunda, o irmão pastor Gabriel. Por quê? Porque lá em Iquaraci, um dia, o meu grupo de jovens, onde eu tinha comunhão e me envolvia,
eles inventaram uma conversa que eu tinha dito, mas era mentira. E aí o pastor ali me chamou para me chamar a atenção e eu fiquei nervoso. Eu disse: não, isso é mentira. Isso é uma bobagem. Esse cara não sem vergonha que está inventando isso e não sei o que. Pá. O irmão Carlos ali só olhou para mim e disse: calma. Aquela palavra dele me fez, sabe quando, já viu uma Maria lá do pinto molhado? Joga água no pintinho molhado e fica tudo, né? Aí eu fiquei assim com o Carlos, ele falou: mas não gritou, não bateu na mesa, não. Só a palavra dele olhando para mim, que representava algo, que representa autoridade, me fez parar. Aqui em Portel, estava tomando café na casa do pastor um dia desse, e o engraçadinho foi querer tirar graça comigo. O pastor, eu fiquei irritado. Diz a minha mulher que quando eu fico irritado, meu olhar muda, né? Ela diz: muda quando eu fico muito irritado. E naquele dia eu fiquei extremamente irritado. Eu olhei para o camarada e olhei para o pastor. Ele me olhou, ele só fez isso aqui comigo. Pegou aqui na minha mão assim. Disse: calma, meu filho. Pronto. Mas não é qualquer um que faz isso comigo. Quem tem autoridade na minha vida é um pai espiritual. Ele tem influência na nossa vida pelo sangue, meu pai e minha mãe, autoridades. Espiritualmente são os meus pastores. E até alguém diz: você é puxa-saco de pastor. Eu não sou, não. Eu tenho eles como autoridade na minha vida. O que eles falam para mim é lei. Eu tenho isso comigo, né? Eu aprendi assim. Mas tem gente que não, tem gente que acha que é outra coisa. Então a figura do pai representa provisão, proteção e direção, porque ele é uma autoridade. O irmão Paulo, falando com Tito, diz que os pais espirituais são mestres do bem, pessoas mais instruídas, mais maduras. Elas são pessoas que são amadurecidas na vida, que têm experiência na vida. Elas olham para uma pessoa mais jovem, como disse o irmão André aqui, ele diz assim: não faça isso, porque eu já fiz e não deu certo, e eu quero que você se dê bem, não quero que você se dê mal. Como ele é uma autoridade espiritual, representa ali um pai espiritual, a pessoa ouve. E ele tem algumas características, que eu quero falar sobre 3 apenas dessas características dos pais espirituais. Abra lá comigo Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus 5, 14. Fala aqui sobre uma característica interessante dos pais espirituais. 5,14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir também o bem como o mal. Eles, os pais espirituais, têm as faculdades espirituais exercitadas no discernimento. Pessoas que não se escandalizam, que discernem bem e o mal. Elas são uma alma amadurecida. Olha aqui para mim, por favor. Mamãe, papai, a vovó, o vovô, o pastor, a líder, o líder. Quando aparece alguém mal intencionado, vamos dar o exemplo da menina, bonitinha, tá na flor da idade, tá lindinha, o cabelo escorrido, parece uma boneca de porcelana. Aí aparece o gavião. E tem gente que vem para a igreja para buscar Deus, e outros vêm para buscar, né? Outra coisa, é normal, é a sociedade que a gente vive. E o pai espiritual, irmã Raimunda, a pessoa que tem experiência, ele bate o olho naquela pessoa e diz: esse camarada é mau. Já aconteceu com alguém aqui que é mais vivido isso? Esse camarada não presta, é pilantra.
sem vergonha. Já aconteceu com alguém aqui? Você olhar assim, já? Aí o que você faz? Você vai lá com a menininha, bonitinha, cabelo escorrido, como uma boneca de porcelana, diz assim: minha filha, te sai desse cara, que esse cara é sem vergonha, é bandido. O pai espiritual age assim, e vice-versa para a menina, o rapaz com a menina. Às vezes eu já contei aqui e vou repetir, que é uma coisa muito forte. Inclusive hoje meu pai estava falando sobre esse rapaz novamente. Era um rapaz na igreja que ele estava caminhando bem, ele estava indo firme na fé, caminhando, orando, buscando a Deus, e ele era mais feio do que eu. Mas agora ele está bem mais feio do que eu, porque o negócio está sério. E apareceu, ele estava na igreja, irmã Simaia, apareceu uma moça branquinha, lourinha, dos olhos azuis, e começou a se engraçar com ele. Na hora, o líder dele, que era o meu também, naquele tempo, nós estávamos no grupo de jovens da Assembleia de Deus no Teroné, disse para ele: meu filho, cuidado com essa menina vai querer roubar a tua fé, a tua pureza, o teu lado espiritual. Sabe o que ele disse? Não, essa daqui é a bênção de Deus para a minha vida, irmão. Sai fora daqui. Eu vou me agarrar com essa mesmo, vai que não tem outra. O único propósito daquela moça foi tirar ele. Ela namorou com ele, corrompeu a alma, ele se desviou, ela deixou dele. O que eu quero dizer com isso é que os pais espirituais, eles têm uma visão ampla, como eu disse aqui, eles têm uma alma amadurecida, eles conseguem discernir o bem e o mal. Por quê? Porque já passaram por lá, eles já caminharam, eles conhecem as coisas. Cara, olha assim, isso aí, igual o trabalho: quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. O cara diz assim: você quer trabalhar onde? Quero trabalhar no supermercado. Ah, tá bom, que horas entra? Entra 8 da manhã, sai 10 da noite. O pai espiritual diz: você pode esperar mais um pouco? Abrir outra porta melhor? Não, eu quero. Também já vi acontecer. A orientação de um pai espiritual vale muito para a nossa vida. E às vezes o crente menino, o crente jovem, ele não entende assim. Ele quer agora, mas se você ouvir os mais velhos, você tem todas as chances de desenvolver a sua vida melhor. Sabe por quê? Porque o sábio aprende com o erro dos outros. O ignorante aprende às suas custas com seus próprios erros. Então eu dou muita atenção a que uma pessoa mais velha diz, porque geralmente ela sabe mais do que eu, ela tem uma alma amadurecida. E lógico que eu estou dizendo isso porque me considero um jovem senhor, mas um jovem de 31 anos. Mas também posso chamar o André, que é mais novo que eu, e dizer: André, faz assim, cuidado, não sei o quê. E é uma decisão de cada um ouvir. Vovó dizia que se conselho fosse bom, quem conhece a frase? Não era dado, era vendido. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Vamos ver essa referência. Gálatas capítulo 4, verso 19. Se algum irmão encontrou, pode ler aqui, por favor. Gálatas 4, 19. Achou, William? Gálatas 4, 19. Vamos ler. Achou, Fernando? Se você achou, então leia, meu irmão em Cristo Jesus. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até quem de novo, aliás, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só, outra característica do pai espiritual:
ele participa do sofrimento espiritual de educar os seus filhos espirituais. Paulo, ele se coloca na posição de uma mãe. Quem é mãe aqui? Quando foi para nascer o teu filho, como foi? Foi fácil? Você espirrou e nasceu, foi assim? Hã? Pode falar, não diga. Não teve sofrimento? Sim ou não? Olha o que o irmão Paulo diz. Ele diz: eu sinto dores de parto para gerar filhos espirituais. Uma característica do pai espiritual é que ele sofre dores de parto para gerar, para orientar, para discernir, para ajudar os seus filhos espirituais. A dor de parto é terrível. Eu não sei como é, nunca vou saber, mas mamãe disse que é uma dor, e as mamães às vezes falam para mim: dói muito, é horrível. E o irmão Paulo disse: eu sinto dores de parto. Engraçado, né, Fernanda? Ele é homem e diz: eu sinto dores de parto para gerar Cristo em vocês, que são meus filhos espirituais. Uma das características do pai espiritual é essa. Ele sente dores para gerar filhos espirituais. Sabe por quê? Porque os filhos espirituais, irmão Wilson, às vezes não dão ouvido, às vezes são rebeldes, às vezes querem desafiá-lo, às vezes não querem ouvir a sua orientação, às vezes fazem pouco da cara do líder. Dependendo do líder que tu tiver e do pai espiritual que tu tiver, vai depender muito da circunstância. Como um pai, tem pai que não admite isso, não é verdade? Mas o pai sofre por essas circunstâncias. E uma das características é: eles participam do sofrimento espiritual para gerar Cristo na vida dos seus filhos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, Jonathan. Abra, e outro irmão abra, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ali está outra característica dos pais espirituais. 1 Coríntios 4, 14. Jonathan e outro irmão ou irmã acha 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. É uma outra característica dos pais espirituais, como eles agem, como eles se comportam. Encontrou? Você encontrou depois? Isso. 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Olha o que o irmão Paulo diz. Pode ler a tua, Andrezão, por favor. Paulo de novo, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. A tradução vai dizer: e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. O irmão Paulo está dizendo que os pais espirituais, como ele foi, eles vão admoestar os filhos da igreja. Alguém sabe me dizer o que quer dizer a palavra admoestar? Admoestar. O que significa a palavra admoestar? Ele coloca nessas duas palavras aqui, nesses dois versos. Admoestar. Você sabe, Fernando, o que quer dizer? Vem cá. Fala aqui no microfone o que significa admoestar. Direcionar, exortar, ensinar também, admoestar, dar o direcionamento, exortar, ensinar também, acreditar que cabe isso. Admoestar. O pai ensina, orienta, ajuda, consola. Característica de um pai espiritual. Ele está dizendo: eu não me canso de ensinar, eu não me canso de estar dando direção para você, dando orientação para vocês, porque ele sabe que os filhos, eles precisam da orientação. Para encerrar esta pregação, primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Capítulo 14, verso 20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Os pais espirituais no juízo são amadurecidos. Eles conseguem julgar de maneira sóbria as coisas. Os pais espirituais são assim, estão sempre ensinando, sempre orientando, sempre dando direção. E eles têm entendimento no que eles vão fazer. O irmão chega, fala no ouvido, fala mal do irmão Moisés. O outro vem e fala bem. Aí fica dividido. Quem será que está falando a verdade? Quem será que está falando a verdade? Se ele é uma pessoa madura, ele não ouve nenhum nem outro, mas vai até ele, procura ter comunhão com ele, relacionamento com ele. E sabe o que acontece com isso? Quebra qualquer tipo de ressentimento, de maldade. Alguém pode dizer: pastor, é difícil matar. É difícil matar a fofoca e o ressentimento no meio da igreja. Eu já digo que não, digo que é fácil, só você ler a Bíblia e praticar. É muito fácil. Só que a gente não quer. A gente sempre quer ser crente menino. Quer que dê um pirulito, um big, espiritualmente falando, é claro. Um chiclete, um sorvetinho. Ele não quer comer o tutano, ele não quer. Não, se eu comer, você vai me dar dor de barriga. Não, eu quero comer só pirulito. Eu não quero, não quero. É um caribé, não. Eu quero hambúrguer, eu quero pizza. Eu quero ficar estufado. Não quero tomar biotônico Fontoura, que a mãe me dava 2, 3 garrafas para tomar quando era criança. Não, eu não quero comida sólida. Vocês acham que está certo? Eu não quero comida sólida, não. Eu quero só pirulitinho. Eu quero só um sorvetinho. Eu não quero crescer, pastor. Eu quero continuar sendo um crente menino. Quero continuar sendo um crente fofoqueiro, falando mal dos outros, não dando dízimo, não dando oferta, atrapalhando a obra de Deus. Eu quero ser um crente menino. Não quero ter entendimento na palavra. Eu não quero nem ser um crente jovem. Que o crente jovem daqui, o irmão falou das características que ele tem. Não, eu quero ser um crente menino. Eu quero acreditar em tudo que é profetada, profecia, visagem. Eu quero ir para o monte. Eu quero ver os crentes falando com Jesus, dizendo, ele olha para o topo e diz assim: olha, esse aqui é Jesus. Eu acredito nisso. Tudo que é crentice. Eu não quero desenvolver. É uma escolha sua, não minha. O meu papel é ensinar a palavra. Sabe por quê? Agora sim, para encerrar a pregação, para a gente orar. A minha batata não vai assar diante de Deus, porque eu vou prestar conta de tudo que eu estou fazendo. E minhas mãos estão limpas diante de Deus. Agora os crentes, crianças, jovens, adolescentes, irmãos, precisam entender a palavra, observar a palavra e praticar a palavra. Que tipo de crente você quer ser? Menino? Jovem? Porque você é um pai espiritual. Você tem que desenvolver. O irmão disse: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, sentia como menino. E tem gente que quer continuar sendo assim. Anos na igreja, 20, 30, 10 anos, continua sendo um meninão. Como disse uma pessoa para a irmã Simaia: esse irmão é um meninão, que ele me via ser muito sorridente, brincalhão, né? Ele é um meninão. Eu sou sim, muito sorridente, mas quando eu tenho também que usar a palavra de Deus para instruir o crente, eu uso. Porque primeiro ela fala comigo, corta em mim, depois para a igreja. E o meu desejo é que você desenvolva, cresça e seja um crente amadurecido, tenha discernimento das coisas, para que você possa crescer e desenvolver-se. Amém?
Vamos ficar de pé. O presbítero Sérgio vai estar orando, nos despedindo de oração. Amanhã, às